Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor sempre está presente conosco. O Senhor é cheio de compaixão. Obrigado porque o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Nós te agradecemos e devotamos a nossa vida a Ti. Não estamos aqui para mais um domingo, para mais uma programação religiosa. Nós estamos aqui em família, Pai, para expressar o quanto nós te amamos, o quanto nós carecemos, nós dependemos de Ti e do Seu Espírito e da Sua paternidade. Tu és um Pai amado, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Seu nome, santifica o Seu nome na cidade de Vitória, na nação brasileira. Venha a nós o Seu reino aqui na terra. O Seu reino é justiça, paz e alegria no Espírito. Não é reino de confusão, não é um reino onde tem doenças, não é um reino onde tem tristeza, paz, alegria, justiça no Espírito. Vem sobre nós, Senhor, vem o Teu reino, assim seja feita a Sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão que nos alimenta, o pão que é a nossa cura, o pão que é o fortalecimento, nos alimenta a cada dia. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, da mentira, do engano, do curso desse mundo, Pai, de principados, potestades, tronos e dominações, porque estamos em Ti, acima, Senhor, de principados, em Ti, e confiamos no Seu nome. Teu é o poder, Tua é a glória, Tua é a majestade, Teu é o domínio, Teu é o reino, para sempre e sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Abra comigo Mateus capítulo 25, verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 1 ao 13. Deixa o Espírito falar no seu coração nessa noite. Dá de presente a sua atenção, não ande no momento da ministração, deixa para ir no banheiro depois. Rompa com toda a distração, com todas as tentativas de tirar o seu foco, para que a gente se concentre só no Senhor aqui, amém? É noite de renovo aqui nesse lugar, de restauração. O Senhor vai fortalecer pessoas aqui, animar os que estão desanimados, consolar os que estão abatidos, mas não destruídos, e hoje vão sair daqui consolados, despertar aqueles que estão distraídos. Esse é o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitou e o colocou à direita do Pai. Ele está aqui, meu irmão, Ele está aqui nessa noite. Nós podemos experimentar da Sua presença, Yahweh. Nós podemos experimentar de quem Tu és. O Senhor é uma pessoa. O Senhor é o nosso amado, o anseio da nossa alma, a razão da nossa existência, a obsessão dos nossos olhos, o nosso fascínio. Fascina no Senhor. Mateus capítulo 25, verso 1 diz bem assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram, e à meia-noite houve um grito: Eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas as noivas virgens, todas aquelas virgens, se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: Não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos. Versículo 13: Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Queridos, hoje eu quero mergulhar com vocês nessa parábola, que é a continuação do sermão profético. No capítulo 24, Jesus ele fala sobre os sinais que antecedem o seu retorno. Ele fala sobre os sinais que apontam um fim de uma era perversa, e dão início à era vindoura, o reino de Cristo na terra. Todas as parábolas que estão descritas nos evangelhos têm o propósito de nos ensinar pedagogicamente. O Senhor é tão bondoso que Ele insere verdades, contos, ilustrações do dia a dia, simples, para nos ensinar de maneira pedagógica, assim como o pai ensina para uma criança contando uma historinha. O Senhor ele conta diversas parábolas na Bíblia para expressar a dinâmica do reino de Deus, como as coisas iriam acontecer antes da sua vinda como rei e do estabelecimento do seu reino na terra, a partir da qual Cristo governará de Sião. Cristo vai governar em Jerusalém, a lei sairá de Sião, uma luz brilhará sobre toda a terra, cada átomo do universo será tomado pela santidade de Deus. Aleluia, aleluia. Assim como as águas cobrem o mar, a glória de Deus cobrirá toda a terra. Essa é a nossa promessa. Amém? Então, todas as parábolas que estão descritas nas Escrituras, elas apontam sobre essa realidade vindoura. E aponta também sobre o tipo de gente que vai estar na terra diante desse cenário que se aproxima, o estabelecimento do reino de Deus. E em muitos textos, nós vemos nas Escrituras a comparação de dois grupos completamente distintos, pessoas específicas, isto é, aqueles que estão vivendo uma realidade espiritual com Cristo como nova criatura, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e um segundo tipo de pessoa, aqueles que ainda estão na desobediência, os ímpios, aqueles que estão ainda vivendo na condenação do pecado da morte, cuja consequência é o juízo eterno, estão vivendo numa cegueira, a caminho da total perdição. Mas aqui no texto de Mateus 25, esse texto que é acoplado ao sermão profético de Jesus, ele não está abordando a diferença entre o justo e o ímpio. Ele não está falando sobre uma pessoa que foi redimida e uma pessoa que está em desobediência, uma pessoa que está vivendo em rebeldia, completamente deliberada, fora da aliança. Não, aqui ele está falando sobre uma situação que a gente pode ver dentro desse contexto chamado igreja. Primeira parte que eu quero citar, que é o versículo 1, está dizendo que o reino de Deus ele tem uma característica, ele se assemelha a algo. E o texto diz, ele é semelhante a 10 virgens. Diga comigo, 10 virgens. Então na primeira linha já é possível a gente perceber que o Senhor, ele não está fazendo uma distinção entre o justo e o ímpio. Ele não está fazendo uma distinção entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano, mas ele está falando sobre todos aqueles que já tiveram as suas vestes purificadas pela palavra. São pessoas que creram na realidade do Evangelho, e à medida que creram na realidade do Evangelho, na palavra de Deus, purificaram as suas vestes. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, a Bíblia diz assim: pois a dedicação que eu tenho por vocês provém de Deus. Eu os prometi, Coríntios, ao único marido chamado Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Então Paulo está falando, olha, a minha responsabilidade é pregar o Evangelho completo, que começa pelo Evangelho da cruz. A minha responsabilidade é pregar sobre o Evangelho do Reino, o Evangelho eterno, e a partir da pregação do Evangelho, o meu desejo é que vocês sejam preparados, ataviados, tenham suas vestes purificadas, para que vocês sejam apresentadas ao único marido, chamado Cristo, como uma virgem pura. Então, que tipo de pessoa é representada aqui como uma virgem pura pelo apóstolo Paulo? Todos aqueles que foram purificados pela palavra da verdade, pelo sangue de Cristo. Logo, Mateus, no capítulo 25, Jesus ele não está fazendo a distinção de um povo que está vivendo a realidade do Evangelho,
um povo que está vivendo nessa dinâmica espiritual do reino de Deus, e um povo que está em desobediência, um povo que está em pecado, um povo que está com suas vestes impuras e deliberadamente não querem o Senhor. Não, fala de dois grupos de pessoas que creram na palavra, que têm a palavra, que ouvem a palavra da verdade e estão coexistindo antes do seu retorno, e vão se deparar com essa realidade em que Cristo virá no céu em poder e em grande glória para estabelecer o seu reino na terra. Segunda coisa que eu quero falar, que ainda está nesse verso primeiro, ele diz no verso 1, 10 virgens, diga comigo, 10 virgens, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. Cristo aqui, ele vai usar, toda parábola ele vai usar algum elemento da cultura judaica. Aqui ele está usando como elemento parabólico, hiperbólico, um casamento judaico. Era muito conhecido, era algo muito comum, rotineiro. Então ele usa desses elementos do casamento judaico para nos ensinar algumas lições. Eu ainda quero separar um final de semana para falar sobre 7 etapas do casamento judaico que apontam para a nova aliança, como Cristo estabelece a nova aliança, seguindo esse símbolo do casamento judaico que já havia sido estabelecido como tradição no meio do povo hebreu. Mas hoje eu quero simplificar aqui, apenas falando de 2 fases. O casamento judaico você pode definir em 2 fases. Na primeira fase, o noivo, ele deixava a sua morada, ele deixava a casa do seu pai, ele escolhia uma noiva e saía do seu lugar de habitação para ir em direção a essa mulher que atraiu os seus olhos, para pedir a sua mão em casamento. Na tradição, ele escolhia a noiva e ele vinha deixando o seu local com um contrato marital na mão, e ele vinha até essa noiva pedir-lhe em noivado. E ele, junto com o contrato marital, ele dava o seu dote, entregava ao pai da noiva, e ali, naquele contrato, se estabelecia a responsabilidade do noivo para com a noiva, da noiva para com o noivo. E quando aquele contrato de casamento, aquele noivado era estabelecido, ali eles ceiavam e celebravam uma bela mesa. Depois eu entro em detalhes num outro momento. E aí, quando a celebração do noivado estava estabelecida, tem algum noivo aqui? Levanta a mão, pertinho de casar. Primeira parte, você tem uma responsabilidade para com ele, ele tem uma responsabilidade para contigo, e vocês estão na expectativa desse ápice da realização que é o casamento. Só que quando o contrato de noivado era estabelecido, o noivo, ele voltava para sua casa, ele voltava para a morada do seu pai. Por quê? Porque ele iria preparar um lugar de habitação para viver com a sua noiva. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu irei, mas eu voltarei para levar vocês para mim mesmo. A Jerusalém celestial que vai descer do céu. Aleluia, glória a Deus. Então ele se afastava nesse período de intervalo para preparar o lugar da morada, mas também para preparar a cerimônia de casamento, para preparar a festa, para preparar o banquete real, onde o noivo e a noiva iriam consumar o ato de casamento, iria ter festa, bodas, que a gente sabe que são as bodas do Cordeiro, que vai durar quanto tempo? Eternamente. Uma linda história de amor, aleluia. Mas de repente, esse tempo de espera durava mais ou menos 1 até 2 anos. Depois eu entro nisso. Num outro momento eu falo das coisinhas que tem aí dentro que eu não me aguento. Mas ele voltava depois desse tempo, que era a fase 2. O noivo voltava da casa, ele voltava da casa do seu pai agora para ir em direção a essa noiva, depois de ter preparado esse lugar, e ele era acompanhado por um cortejo, ele era acompanhado com festa, ele era acompanhado com amigos que carregavam tochas, e era um momento de muita celebração. O noivo então chegava
antes mesmo de chegar, antes da casa da noiva, já ressoava uma trombeta, já ressoava o chofar, para que esse alerta, esse som do chofar, permitisse uma preparação, permitisse uma ação da noiva e das damas de honra, que eram colocadas ali para cuidar, para zelar da noiva, e a noiva, com as suas 10 damas de honra, elas saíam de casa, encontrava com o noivo, a noiva com o noivo e as daminhas, e elas percorriam esse cortejo de avivamento, essa procissão de avivamento, que percorria vilarejos, vilas, cidades, com muita celebração, com festa antecipada, até chegar aonde? O lugar do ápice, da consumação de toda a história. Aleluia! Vocês já entenderam essa ilustração? Apocalipse capítulo 19, verso 7 diz: alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e sua esposa já se preparou. Aleluia! Nessa procissão de retorno até o lugar da morada, os historiadores judeus nos contam que a celebração, não o ápice, não o pleno banquete, mas a celebração, a festa, a vitória já era comemorada no caminho. A vitória já era comemorada da porta da casa da noiva até a porta da casa do noivo, até o lugar do banquete, onde tinha a plena festa. Isso está falando de avivamento, meu irmão. Isso está falando de música que era tocada no meio do caminho. Isso está falando do noivo declarando o seu amor para a noiva declarando o seu amor para o noivo, passando por ruas, passando por pessoas que se uniam, aquela procissão, aquela luz, aquele resplendor que cortava o caminho entre terra e céu. Glória a Deus, glória a Deus. Obviamente Jesus está usando essa parábola para ilustrar a dinâmica do estabelecimento do seu reino, que foi dividido entre a primeira parte, a sua vinda. A primeira vinda, quando ele escolhe a sua noiva, ele sai da sua morada, se tornando como um servo semelhante ao homem, e ele vem apresentar um convite de noivado para uma mulher que ele se apaixona, chamada igreja, a sua noiva gloriosa. Ele celebra o contrato marital, entregando a si mesmo como dote na cruz do Calvário. Ele celebra a ceia, dizendo: esta é a última vez que eu tomo a ceia contigo, porque o outro momento vai ser no banquete real, vai ser num lugar de festa, até o dia que ele retorna, depois desse intervalo de preparação, depois desse intervalo de anseio, onde nosso coração é preparado, habilitado para amá-lo, habilitado para conhecê-lo. Ele retornará em sua segunda vinda, para a consumação do casamento de todas as eras, que será precedido por uma grande procissão de avivamento que correrá toda a terra. Aleluia! E aí, nesse processo, era parte da cultura judaica que a noiva escolhesse 10 damas de honra, 10 moças puras, ditas aqui no texto virgens. A função dessas 10 virgens, 10 damas de honra, era preparar a noiva para esse grande dia, para esse grande momento. Como? Primeiro, ensinando a noiva a ter um coração paciente. Uma das maneiras que essas 10 damas contribuíam para com a noiva, e tudo está falando da noiva, a igreja do Senhor, e dos cooperadores, dos discípulos. Quem são as damas de honra? Fala assim: nós que cooperamos com essa noiva corporativa que o Senhor está preparando em toda a terra, que perpassa eras, séculos, cor, raça, tribo, língua, nação, uma noiva gloriosa que está se levantando. E aqui as damas de honra, os discípulos, aqueles que foram incumbidos dessa preparação. Então, uma das funções dessa noiva era ensinar, dessas damas de honra, era ensinar essa noiva a ter um coração paciente. Por quê? Porque era comum ter atrasos, era comum ter que esperar. Aquela cerimônia, ela poderia atrasar, e a noiva, ela precisava ficar com seu olhar fixo, focado,
sem se distrair. A segunda função dessas damas de honra que a gente pode ver é desenvolver na noiva um senso de urgência. Diga comigo, senso de urgência. Por quê? Porque quando tocasse o som do chofar, quando fosse emitido o som do alerta, não teria tempo para fazer mais nada, a não ser pegar as candeias e ir para fora de casa, para o cortejo de avivamento, que ia correr até o lugar da morada do noivo. Você está entendendo? Então, primeiro, manter um coração paciente, diga comigo, paciente. Entretanto, com um senso de urgência, focado, sem distrair, sem perder de vista o seu objetivo, o propósito. Terceiro motivo, as damas de honra também tinham a incumbência de preparar as vestes da noiva, de zelar pela vestimenta daquela mulher. Aquelas damas de honra, elas preparavam a maquiagem para remover as rugas. Elas preparavam banhos de perfume. Lembra de Esther? 6 meses, banho de mirra. E os outros 6 meses? Perfumes. Tratamento de pele. Para quê? Para que aquela noiva fosse apresentada como esposa linda, bela, gloriosa, sem defeito, irrepreensível e vestida de uma veste real. Aleluia! Totalmente agradável e desejável para o seu amado. Apocalipse 19, verso 8 diz: e foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Aleluia! Então, qual era o papel das damas de honra? Sendo parte dessa grande festa, sendo parte dessa liturgia de casamento, as damas de honra, elas deveriam cooperar com o processo de santificação, de purificação e de vestir a noiva com atos de justiça, ou seja, trazendo para nós aqui o papel das damas de honra. Levanta a mão, damas de honra. Vamos lá, damas de honra, damos de honra. O papel das damas de honra, dos discípulos que preparam essa noiva, é trabalhar, é servir para cooperar na purificação, na santificação e no vestir dessa noiva com atos de justiça dos santos. Aleluia! Que atos de justiça dos santos são esses? Ora, se o santo dos santos é Cristo, e em seus atos ele curou enfermos, expeliu demônios, purificou leprosos, anunciou o dia do Senhor, anunciou o dia da vingança, proclamou o evangelho, ele se vestiu de um caráter puro, santo, humilde, manso. Atos de justiça é tudo aquilo que glorifica o Pai, trazem glória para o seu nome. Quantos aqui estão entendendo? Amém? Aleluia! Então, esses dias de espera eram dias de preparação. Fala comigo, eu estou em dias de preparação, uma espera ardente de saudade, onde nós permitimos um anseio ardente, sabe, fermentar dentro de nós. Ah, meu Deus, como eu quero ver esse anseio ardente fermentando no coração da igreja, uma noiva apaixonada, gloriosa, que se apresenta ao noivo de forma pura, santa, imaculada. Um tipo de gente vigilante, um tipo de gente que não se distrai, um tipo de gente que não abre o seu coração para outros amores, um tipo de gente que não se mistura, um tipo de gente que não se entrega aos prazeres desse mundo. Então, esses dias de espera são os dias que nós estamos vivendo, nesses dias. Verso 1 ainda diz: e tomando os seus lampiões, em outras versões, candeias, saíram ao encontro do noivo. O que elas tinham na mão? Candeias, lampiões. Mateus capítulo 5, verso 15 diz, 5 verso 15, a palavra de Deus diz assim: nem se acende, igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do cesto, ao contrário, coloca-se no velador, e assim iluminará a todos os que estão na casa. Verso 16: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, o que eram essas candeias? O que eram essas tochas, esses lampiões? Havia duas formas. Naquela época havia, primeiro tipo, longas varas com um punhado de pano amarrado com azeite, e ali se ateava fogo, e essas hastes eram colocadas na frente da casa para iluminar a casa, de maneira que quando o noivo viesse, na hora mais escura da noite, ele pudesse identificar qual é a casa onde está a sua amada. E dentro da casa, aquelas mulheres, a noiva e as daminhas de honra, elas cultivavam em suas candeias, em seus vasos de barro, em seus lampiões, azeite preparado de maneira suficiente para que quando o noivo chegasse e ressoasse o chofar com os sinais da sua vinda, elas pudessem sair da casa e resplandecer diante de todos os homens a luz, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Luz para iluminar dentro de casa, luz para iluminar fora de casa. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de azeite nesses dias para iluminar as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos pais, transmitir a mensagem, e precisamos estar com nossos vasos cheios de azeite para revelar as obras do Pai por onde quer que a gente passar. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Então tocha está falando de luz, tocha está falando daquela de emanar, resplandecer a luz de Cristo que dissipa as trevas, que dissipa o mal, que destrói as obras do diabo, porque foi para isso que ele foi enviado, para desfazer as obras do diabo, desfazer as doenças, desfazer as injustiças, desfazer a maldade. Foi para isso que ele foi enviado e para isso que ele nos enviou. Assim como eu fui enviado, eu vos envio a vós. E essa candeia não pode ficar debaixo do cesto. Essa candeia, essa luz, não pode ficar debaixo do alqueire. Isso precisa estar visível. A sua luz precisa estar visível no seu trabalho. A sua luz precisa estar visível lá onde você está, no meio da secretaria. A sua luz precisa estar visível no hospital. A sua luz precisa estar visível no seu condomínio. Que Cristo cresça e nós diminuamos. E quanto mais a gente diminuir, mais Ele vai crescer. Quanto mais a gente diminuir, mais a glória de Deus vai ser revelada. O porém é que quando a gente olha essas damas de honra, a gente vê duas classes. A gente vê dois grupos, e volto a dizer, eu não estou falando de crente e de ímpio. Eu não estou falando de puro, santo e profano. Dentre aquelas 10 mulheres que foram escolhidas, e 10 é um número que fala de responsabilidade. Deus espera que tenhamos responsabilidade em cumprir uma vocação. Deus, Ele conta com você para que a santa vocação da proclamação do Evangelho seja cumprido a partir da sua vida. Só que aquelas 10, elas estavam divididas em dois tipos de pessoas. E eu quero mostrar aqui para vocês, verso 2, 5 delas eram prudentes, e as outras 5 imprudentes, insensatas. Então veja, escuta, como Mateus 24 e 25, sermão profético, é conectado com Mateus 5, 6 e 7, sermão da montanha. Mateus 5, 6 e 7 vai terminar com isso daqui que nós estamos vendo. Mateus capítulo 7, o Senhor vai falar sobre um tipo de gente que ouve a palavra. Está falando de um tipo de gente, mais uma vez, não está falando sobre cristão e ímpio. Mais uma vez, não está falando sobre redimidos e não redimidos. O Senhor está falando sobre um tipo de gente que está ouvindo a mensagem. Está falando de um tipo de gente que está reunido para ouvir a palavra. Tem a oportunidade de ter as suas vestes purificadas pela palavra, mas estão compondo dois grupos de pessoas. Mateus 7, o Senhor vai falar sobre sábios, prudentes e homens sábios, homens
não sábios, imprudentes, inconsequentes, insensatos. Quem são esses insensatos? Quem são os sábios? Os sábios são aqueles que ouviram os ensinamentos de Jesus. Os sábios são aqueles que provaram da palavra e cavaram fundo até encontrar um fundamento sólido, capaz de sustentar a casa que está sendo construída de maneira intencional, com atenção, sem distração, para construir a sua vida exatamente conforme a palavra da verdade, para cumprir cada palavra do Evangelho. Então, nesse cenário em que dois tipos de gente estão construindo a mesma coisa, existe um tipo de gente sábia que constrói uma casa de maneira que venha chuva, diga comigo, chuva, submergir dos rios, também chamado de enchente, diga comigo, chuva, enchente, vento, e aquela casa, ela permaneceu inabalável. Por quê? Porque tinha um fundamento sólido chamado Cristo. Amém? Os abalos já começaram. No ano passado nós falamos isso aqui. Os abalos já começaram. Eu falei no final de 23, se prepare para 24. A gente postou em março sobre o submergir dos rios, sobre enchente. Postamos no Instagram. No mês seguinte, uma catástrofe toma a nação brasileira, no estado do Sul, no Rio Grande do Sul. Logo depois disso, nós falamos aqui, se preparem, nós vamos ver catástrofe tomando o Brasil de norte ao sul. O padrão de Joel é pragas, ondas de praga, crise econômica, catástrofe na natureza, incêndio, invasão babilônica. Esse cenário não muda, padrões bíblicos. Logo em seguida as enchentes. A nação brasileira começa a passar por incêndios, o mundo passando por incêndios, catástrofes. Os abalos já começaram. A chuva caindo, submergir dos rios, os ventos vão soprar, tudo que é humano, a estrutura vai ser abalada, para testar onde que está nosso fundamento. E quando tudo estiver sendo abalado, não se apegue naquilo que está caindo, se agarrem naquele que está de pé, chamado Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, sobre qual fundamento você está construindo nesses dias? Sobre qual verdade você está construindo o seu relacionamento, o seu casamento, criação dos seus filhos, a relação com seus pais, sua relação de trabalho, sua relação social? Quais são os seus fundamentos? Ou você tem se distraído nesses dias, achando que tudo que está acontecendo é mero acaso? Ainda são o princípio das dores. Não entramos nas fortes dores de parto, não entramos em selos, não entramos nos cumprimentos, nos juízos que antecedem o seu retorno. Isso a gente ainda vai entrar. Por enquanto, diga comigo, princípio das dores. E se no princípio está assim, como ficaremos quando os abalos forem maiores? E tem um segundo tipo de gente, em Mateus capítulo 7, que são os insensatos, equiparado aqui na parábola de Mateus 25, sobre as virgens insensatas. São virgens que foram purificadas pela palavra. A palavra nos purifica, amém? São virgens, pessoas que ouviram a palavra e seguiram de certa maneira certos conselhos da palavra, orientações da palavra, tiveram suas vestes embranquecidas. Porém, essas pessoas estão levando a sua vida sem cumprir a sua vocação de preparar uma noiva gloriosa para o noivo. Estão distraídos, são meros frequentadores de igreja, estão satisfeitos com entregar os seus dízimos, estão satisfeitos com as festas que acontecem dentro da igreja. Cada dia uma festa, cada dia um evento, cada dia uma conferência. Não sei o que lá de homem, vamos quebrar carro, não sei. Cara, irmãos, a gente precisa se arrepender. É homem fazendo grupo de homem para fumar charuto e tomar cerveja. Encontro de mulher para fazer maquiagem. Onde está a palavra do Cristo? Quando vamos amadurecer? Estamos em dias vendo todos os sinais e brincamos
com a realidade do Evangelho. Brincamos de fazer cultinho, queremos lotar as nossas igrejas, queremos colecionar membros, tratamos membros como números. A minha meta é ter X. Nós precisamos nos humilhar nesses dias, nós precisamos descer para que ele cresça. Essa liderança que está sendo exposta todos os dias, escândalos e mais escândalos. O Senhor tem levantado as vestes da noiva, como Ele falou em Jeremias, porque o juízo começa na casa de Deus. E quando o juízo começa na casa de Deus, isso nos diz que um poderoso sinal de restauração, o rio do Senhor, que rega um terreno seco, uma terra sedenta, para trazer restauração e levantar uma igreja gloriosa. Esse tipo de gente está distraída. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8 diz: portanto, como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. O povo no deserto bastava 6 dias para atravessar do Egito até a terra prometida, levaram 40 anos, porque brincaram com o Senhor, porque viveram uma vida de distração, uma vida de vaidades, uma vida de murmuração, de reclamação. 4:2. Olha só o que diz o capítulo 4, verso 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, da mesma forma que foram pregados para ele no deserto. A mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada, diga comigo, acompanhada, diga misturada, de fé, por aqueles que a ouviram. Eu acho interessante esse texto, porque essas virgens que estão sendo declaradas, as insensatas, essas que estão presentes e foram chamadas para cooperar com esse processo de preparação da noiva, elas tiveram o seu coração endurecido, o seu coração encruado. O texto está dizendo aqui, a eles o Evangelho foi pregado. Aqueles que estavam no deserto, a boa notícia de que Deus estava livrando um povo da condenação e levando para uma terra, essa é a história do Evangelho. A essas virgens o Evangelho foi pregado, a igreja o Evangelho está sendo pregado, mas essa palavra, a palavra da verdade, ela não foi misturada com o quê? Com uma fé prática, com uma vida que expressa a verdadeira aliança da noiva com o seu amado. Eu gosto dessa palavra acompanhada, misturada, no original grego, lembra muito o processo, é a mesma palavra utilizada pelos dentistas na época em que se fazia obturação. Alguém tem obturação de prata aqui? Quase ninguém, né? Tem? Quem tem? Denuncia a idade aí, todo mundo, a idade. 10 anos para cá já não tem isso, né? 15 anos para cá, todo mundo com dentinho branco. Qual era o nome dessa obturação? Amálgama de prata. Sabe o que é amálgama de prata? É uma mistura de prata com mercúrio. Você pega prata e mercúrio, coloca, gera uma reação exotérmica, sai uma energia, fica ali um tempinho mole, no estado líquido, para quê? Para o dentista pegar aquela mistura, depois de já ter tirado a cárie, ele preenche, faz a recomposição do dente, e ele tem que ser rápido. Por que ele precisa ser rápido? Porque se ele não misturar, conformar no tempo adequado, aquilo endurece, e se endurecer, tem que pegar e jogar fora. Quando o Senhor está falando aqui que a palavra foi pregada, que a palavra foi ecoada, mas essa palavra, ela não foi misturada com fé, a Bíblia está dizendo que existe um tempo determinado para que os seus filhos imaturos ouçam a palavra e amadureçam para colocar em prática toda a verdade que está sendo lhe comunicada paulatinamente e progressivamente, como um pai que ama o seu filho e deseja ver esse filho crescer. O que o texto está dizendo é que no deserto, esse povo foi enviado para o deserto para ser tratado, para que essa palavra fosse colocada em prática, mas esse povo continua insistentemente murmurando, se queixando, vivendo em conflitos, vivendo em distração, até que essa palavra encruou.
E quando essa palavra encruou, não teve outra coisa a se fazer a não ser descartar o que foi encruado, para que uma nova geração fosse colocada de pé, capaz de entrar na terra da promessa. Quantos estão me entendendo? Então, o texto está dizendo, o texto mostra sobre como o coração dessas virgens insensatas ficou endurecido ao longo do tempo, nesse tempo de espera. E aí, quando os insensatos que constroem a sua casa, a sua vida, estão construindo a mesma coisa que os sábios. Quando você olha as duas construções, casa do sábio, casa do insensato, aparentemente é a mesma coisa. O que define a diferença? O fundamento. E o que revela o fundamento? O que revela o fundamento? Quando a chuva vem, quando os rios sobem, quando o vento impetuoso sopra, tudo que tem trinca lá no fundo, tudo que está em desacordo com a palavra é revelado. E nós estamos vivendo dias em que as catástrofes vão aumentar, que as tempestades elas vão se intensificar, que o soprar dos ventos vai aumentar. E qual é o grande problema? É que se você não estiver sobre o fundamento correto, quando você vir todos esses abalos, a sua tendência, se você está fora do fundamento, é se ofender com o Senhor, é se escandalizar. Como Deus está fazendo isso? Como pode um pai que ama estar fazendo isso com a nação brasileira? Como ele pode permitir esse tipo de coisa com a gente? Por isso ele diz em Mateus capítulo 11, quando João está prestes a perder a cabeça, e os discípulos com a intenção de salvá-lo, na expectativa de Cristo como Messias, ter poder para entrar na cadeia e quebrar aquelas correntes e livrar João, ele fala, deixa eu te falar uma coisa, não vai ser da forma que você pensa, não vos escandalizeis por minha causa, a minha maneira de trabalhar é diferente da de vocês. O que nós precisamos nesses dias? Desenvolver sabedoria, sensibilidade. O que Salomão pediu? Um coração que discerne o coração do Senhor, ouvidos para ouvir, um coração que ama ao Senhor, e a partir desse lugar de escuta, mãos que estão dispostas a servir o Senhor com todo o coração, com toda a sua força. Amém? E aí olha só o que Jesus fala aqui no verso 3: as que eram insensatas, diga comigo, insensatas, tomando seus lampiões. Tem um problema aqui. Qual é o problema? Não tinha azeite. As insensatas não produziram óleo reserva. 2 Coríntios capítulo 1, verso 21, não precisa abrir, eu vou ler. Diz assim, que para permanecermos firmes, o Senhor nos ungiu com o Espírito Santo, com o óleo Ele nos selou, que é o Espírito da promessa. Então o azeite, comigo, o azeite, o óleo é o Espírito Santo em nós. Mas a Bíblia fala que esse óleo da intimidade, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser tratado. Nós precisamos interagir com esse óleo da intimidade. Quanto mais nós interagimos com o Espírito, mais óleo. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais o Espírito nós temos. Quanto mais nós cantamos salmos, quanto mais nós nos unimos no Senhor, quanto mais nos colocamos diante da presença, mais azeite Ele derrama, mais azeite desce para o nosso coração. É por isso que Paulo vai falar, tanto aos Tessalonicenses, quanto à igreja em Éfeso: não apagueis o Espírito, não extinguais o óleo da intimidade, não entristeçais o Espírito Santo, pelo contrário, enchei-vos. Respira fundo. Enchei-vos do Espírito Santo. Agora dá uma soprada na pessoa do lado e fala assim: toma Espírito Santo, com cheiro de Colgate. É porque você acha que encher é só para você? Não. Quanto mais a gente canta, quanto mais a gente louva, quanto mais a gente se submete um ao outro em amor, no temor de Cristo, quanto mais a gente interage como família, quanto mais a gente senta na mesa para comungar, mais o Espírito da promessa enche o nosso coração e as nossas botijas ficam cheias de azeite. Aleluia.
Glória a Deus. Então enchei-vos. O problema dessas insensatas é que elas não se preocuparam com produzir azeite todos os dias. Diga comigo, eu preciso produzir azeite todos os dias. A Bíblia fala de medida da presença do Espírito em nós. E elas correram para pegar os seus lampiões, mas em algum momento nesse processo de produção de azeite, elas desistiram de preparar azeite. Elas pararam de se preocupar e se contentaram com um pouco de azeite que tinha nas suas botijas, achando que aquilo seria suficiente para iluminar a sua casa e iluminar durante todo o cortejo de avivamento até o lugar da morada do noivo. Eu lembrei esses dias do sonho do Isaac. Isaac, cadê Isaac? Levanta a mão, Isaac. Isaac, ele falou para mim esses dias: pastor, eu tive um sonho, me ajuda a discernir. Ele falou que ele viu a igreja, era um tempo de escassez. Você vai ver que não precisa de nada para discernir, que ele tinha acabado de comer McDonald's, estava sem discernimento do Espírito, brincadeira. Ele conta para mim, ele fala: olha, a igreja estava vivendo um tempo de escassez de comida, todos nós estávamos num lugar reunidos, e tinha um porão, e na hora que abria esse porão, tinha alguns sacos de alimento, tinha arroz, tinha outro alimento, só que o alimento que precisava não era arroz, era azeite. E a gente pegava, chegava arroz para lá, o outro alimento para cá, e tinha uma pequena botija de azeite velha, já com azeite se esgotando. E aquilo mexeu com o meu coração, porque isso fala do tipo de gente insensato, que está preocupado com sobrevivência, que está preocupado em não faltar comida em casa, está preocupado com pagar os boletos, está preocupado com as dinâmicas, os processos da vida, mas não estão trabalhando de maneira intencional para produzir o óleo da intimidade no secreto, o óleo da intimidade, da comunhão com o Espírito Santo. Quantos estão me entendendo? Sim ou não? Então, virgem insensata está falando de um tipo de gente que até produziu azeite por um tempo, mas parou. Está falando de um tipo de gente que estava amando o Senhor, estava amando o lugar da intimidade por alguns dias, mas de repente parou, se esqueceu, se distraiu, começou a se envolver com outros amores, começou a se envolver com outras obrigações, perdeu o foco. O interessante é que quando foram convocadas, na hora que o noivo, o amigo do noivo, eis aí o noivo, elas correram, elas foram pegar os seus instrumentos. Qual é o nome do instrumento? Lampião, candeia. O que é a candeia, gente? O que é o lampião? É o instrumento utilizado para conduzir a chama. A candeia são os nossos ministérios, a candeia são as nossas estruturas, a candeia são as nossas casas, a candeia é a nossa vida. Candeia de barro, nós somos vasos de barro que carregamos tesouros eternos. Esse fogo é o fogo do Espírito, é santo. Meus irmãos, e elas saíram com seus vasos de barro, elas correram em direção à porta, mas só tinha um problema: a essência, o fogo já não tinha mais. Lembra da igreja de Éfeso? Quantos lembram da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, ela tinha a candeia, sim ou não? A igreja de Éfeso, ela tinha o instrumento. A igreja de Éfeso, ela tinha o mecanismo, o lampião. Jesus fala: olha, vocês são show de bola, vocês perseveram, vocês têm um trabalho exemplar, eu conheço as suas obras, vocês têm identificado quem são os falsos apóstolos, vocês estão se afastando dos falsos apóstolos, vocês estão expondo os falsos obreiros, vocês estão trabalhando dia e noite de maneira persistente. Contudo, porém, todavia, vocês perderam uma coisa, o mais importante: não tem mais a minha presença dentro de vocês, não tem mais amor, não tem mais zelo ardente. Contudo, portanto, lembra-te de onde caíste, arrepende-te
e volta a praticar as primeiras obras. Fala, ajuda no Senhor. Ajuda no Senhor. Ajuda no Senhor. Aleluia. Qual a diferença das virgens puras e das virgens insensatas? Quantos de nós estamos caminhando como insensatos nesses dias? Se as duas classes, inicialmente, elas tinham azeite sim ou não, gente? E o azeite estava acabando, mas as duas classes começaram com azeite no lampião. Agora, por que teve um tipo de classe, um tipo de gente que terminou sem? A resposta é, porque não suportou perseverar de maneira intencional durante todo o período da espera na produção do óleo da intimidade com o nosso amado. E o texto deixa claro, as prudentes produziram azeite, reserva. Diga comigo, eu preciso, a partir de hoje, Dani, produzir azeite em dobro. Diga, eu vou produzir azeite em dobro. Se tem gente produzindo X, eu vou produzir 2X. Se tem gente andando 500 metros, eu vou andar 1.000, 2.000, 3.000 com o meu amado. Eu não vou ficar mais no pé da montanha. Eu não vou ver mais um povo subindo a montanha, não vou ficar para trás. Eu quero o meu amado. Vamos lá, gente. Vamos lá, meus irmãos. Ele está aqui, o Espírito está aqui, a fonte de água viva, inesgotável. Ele não, essa água não acaba. Quanto mais queremos dessa fonte, mais Ele tem para dar. Quanto mais a gente bebe, mais água Ele dá para a gente beber. Aleluia. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Adore, adore. Adore. Abra sua boca, fala, eu quero, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós não vamos ficar distraídos. Sopra Espírito, sopra Espírito. Renova corações aqui, Senhor. Renova corações aqui, jovens, famílias, casais, que vão ser tomados pela Sua glória. Eu vejo guerra dentro de lares, e eu vejo anjos entrando, sabe, para entrar nessa guerra junto com você, para a paz reinar. Deus trabalhando em temperamentos, Deus trabalhando em caráter, Deus trabalhando em vida, homens de honra, homens maduros, homens de oração. Ei, oh, aleluia, aleluia. E eu não sei se você sabe como se produz azeite, não hoje, não comprado o azeite lá no supermercado, como se produz de maneira rústica. Deus, Ele é rústico. Fala comigo, Deus é rústico, e Ele vai te colocar num processo rústico. Não é um processo automatizado, não. Para produzir azeite, tinha uma prensa. Azeite é produzido a partir do esmagar da oliva, da azeitona. Você colocava um conjunto de azeitona na prensa, e essa prensa ela tinha 3 níveis. Oh! O primeiro nível da prensa, colocava azeite, descia para o primeiro nível, tchum. Sabe o que saía? Saía um óleo puro, saía um óleo suave, um óleo delicioso, que era usado para quê? Para alimento. Quem já viu The Chosen? Aquele frasquinho, tomando azeite, colocando em cima da comida, azeite com alto poder nutritivo, diga comigo, nutrição, alimentar, maravilha, o primeiro nível. Em determinadas ocasiões, aquela uva, aquela azeitona, ela era tão fina, tão pura, que aquele azeite puro era dedicado ao sacerdote, ao sacerdócio. Primeira prensa.
Mas ele não ficava só na primeira prensa. Tinha a segunda prensa, descia um pouco mais. E quando essa prensa descia um pouco mais, saía um óleo, um azeite, agora mais denso. E esse azeite mais denso que saía, tinha propriedades específicas que causavam bem para o organismo. Prevenção de doenças, cura do estômago, cicatrização mais rápido, propriedades medicinais. Então, primeira prensa para alimento, segunda prensa para cura. Então, primeira prensa para, segunda prensa para. Por isso que Tiago vai falar, capítulo 5, se tem algum enfermo entre vós, chame os presbíteros para que orem e ungem a ferida, porque se cria sim, naquela época, o azeite tinha essa capacidade curativa. Amém? Mas tinha o terceiro nível da prensa. E esse terceiro nível da prensa era o nível mais profundo, que esmagava completamente a azeitona. E aí saía um óleo grosso, um óleo mais denso, mais viscoso, que era utilizado para duas coisas. Primeiro, sabão, diga comigo, sabão e combustível. Então eu acho interessante demais essa ilustração que o Senhor está fazendo aqui. Ele é lindo, o Senhor é gracioso conosco, porque Ele está falando que se as prudentes, elas tiveram o mesmo tempo e os mesmos recursos para produzir azeite, comparando com as insensatas, e o texto vai dizer que elas produziram de maneira abundante, em dobro, isso me diz que elas tiveram não somente paciência, mas também resistência para permitir que a prensa de Deus descesse até o último nível. O que é parar no primeiro e no segundo nível, como as insensatas? O que é ficar satisfeito com o primeiro e o segundo nível das imprudentes? É querer azeite apenas para se alimentar. É querer azeite apenas para cura. Quantos estão me entendendo? É se colocar diante de Deus apenas para ter os benefícios da aliança. É buscar a presença de Deus apenas para a gente ser edificado. É vir aqui cansado e abatido e clamar a Deus para que saia fortalecido. É vir aqui doente e estar desesperado por cura e clamar a Deus por cura. E isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, isso é necessário, porque a gente precisa, e não há nenhum problema em a gente se alimentar da palavra de Deus. Não há nenhum problema da gente se alimentar da presença do Espírito Santo de Deus. Não há nenhum problema da gente buscar cura, buscar refrigério, alívio, porque Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Ele é gracioso. O problema é parar e achar que a vida é um mar de rosas. O problema é parar e quando Deus vier com a terceira prensa, a gente se ofender com Ele. O problema é Ele descer até o último nível da prensa e a gente começar a murmurar. Então, o que é ser uma noiva, uma amiga da noiva, uma dama de honra prudente? É deixar a prensa descer, sem murmurar contra o Senhor. É deixar a prensa e os ventos da vida soprarem, sem a gente reclamar. É esperar Ele descer até o último nível da prensa, glorificando o Senhor, sabendo que por meio desses processos, Ele está me aperfeiçoando. Saber que o vento, é saber que o soprar, é saber que o esmagar, que o trabalhar, está mudando toda a minha estrutura interna, me fazendo parecer com Ele. Aleluia! Ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que a gente diga ai, mas no final tem poder e grande glória. Meu irmão, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Passar pelo nível de prensa é passar pela moenda do Senhor, mas mesmo assim manter o fervor. É dizer como Paulo: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, aprendi a viver na abundância, na falta, aprendi a viver na honra, aprendi a viver na bajulação, aprendi a viver sendo perseguido. Eu aprendi a viver em todo e qualquer momento, por isso eu posso.
eu posso passar por tudo, porque Ele me fortalece, Ele é o meu socorro em dias de tribulação, Ele é a minha esperança. Aleluia. Primeira vez que eu passei pelo Covid, meu medo era da morte. Primeira vez que eu passei pelo Covid, eu tinha pensamentos na minha cabeça que eu alimentava. Agora sim, passei pela moenda, passei por algumas coisas. Eu sei que é ataque de Satanás, mas estou passando pela prova dando glória a Deus. É Ele que me guarda, é Ele que me cura, é Ele que derrama o azeite, é Ele que derrama a porção. Ele é Yahweh. Aleluia. Aleluia. É passar pela prensa, que dói, mas é chegar do trabalho e correr para os braços do Senhor, é chegar aqui e se jogar na presença de Deus, sem se preocupar com o que o outro vai pensar, se eu estou me jogando no chão, é querer ficar com o meu amado, é vir para cá, é se colocar diante do Senhor, mesmo que o seu corpo esteja dizendo não, mesmo que o seu corpo e os seus olhos queiram Netflix, mesmo que o seu corpo não queira sair nas ruas para evangelizar, você fala, eu vou, porque eu conheço a minha vocação. Mateus capítulo 11, verso 12 diz, desde os dias de João, o Batista, até agora, desde o dia, vou trocar, desde o dia do homem que perdeu a cabeça para cumprir o seu propósito, até agora, o reino dos céus sofre violência, perseguição, embate, e os violentos o tomam pela força. Onde estão os violentos? Que vão intencionalmente trabalhar e avançar contra principados e potestades, contra a distração, contra as fraquezas, contra as tribulações, que não vão parar, que não vão ceder, que não vão retroceder. Os violentos tomarão o reino dos céus, a palavra de Deus diz. Aleluia. Ou seja, se nós queremos viver em dias em que a realidade dos céus ela toca a terra, nós precisamos dizer para o Senhor, Senhor, eu não tenho medo da prensa, faz em mim o teu querer. Ainda que eu seja esmagado, ainda que eu seja, ainda que eu seja esmagado, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Verso 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões. Olha só, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Então ter azeite na candeia é prioridade, é a sua prioridade. Por isso que Paulo fala, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem, sabe o que é orar sem cessar? Não é vir para cá todo dia e ficar até de madrugada, deixar sua esposa lá e você quase não para em casa, porque você está aqui, foi necessário, foi por um tempo, mas orar sem cessar é acordar e dizer, Senhor, muito obrigado por esse dia, mais um dia na sua presença, é estar no banheiro se lavando, aproveitando que está lavando o físico, está lavando a alma, está confessando os pecados ao Senhor, é estar indo para o trabalho no carro, está todo mundo bravo por causa do trânsito, e você está glorificando, falando em línguas, é estar no seu trabalho, entre uma reunião e outra, aquele versículo te toma e preenche seu coração, e você chora, e ninguém entende porque você está chorando, e quando alguém te pergunta o que está acontecendo, eu estou com o meu amado, é você chegar em casa, pegar a sua filha, passear, pregar para ela, ler a Bíblia, é juntar a sua esposa, juntar o seu marido, pastor, eu ainda não tenho, eu declaro, vai em nome de Jesus, você vai casar, glória a Deus. Você está entendendo? É na simplicidade da vida, é na rotina da vida, é transformar a sua rotina no santuário do Senhor, no jardim da presença, aleluia. É aí 500 metros, e ele te puxa, anda mais 500 comigo, e ele fala, sobe mais um pouco, vai mais 500, quando vai ver você está igual Enoque, já entrou na terra celestial, e não foi achado mais, a sua ansiedade não foi achada mais, a sua depressão não foi achada mais, porque você andou com Deus. Quando Ele é a nossa prioridade, é fácil a gente rejeitar o pecado. Quando Ele é a nossa prioridade, é fácil a gente dizer para outros senhores que tentam assumir o senhorio, que não. Aleluia. Ainda que ele demore,
Verso 5 diz assim: e tardando o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e dormiram. Por quê? Porque demorou. Porque demora. Entre a palavra e o cumprimento da palavra tem a demora, tem a espera. Por que há demora? A demora revela o quão complexo e quão grandioso é o cumprimento e a consumação de todo o plano da redenção. A demora também é um teste para avaliar se os frutos que estão vindo de você realmente permanecem ao longo do tempo. Frutos que permanecem. Por isso que ele diz: por acaso quando o Filho do Homem vier, achará o quê? Fé na terra, prática de vida. E é nesse tempo de espera que 10 cochilaram e dormiram. Muitas vezes a gente olha esse texto e a gente fala: 5 carregaram azeite e 5 dormiram. Mas a verdade é que as 10 dormiram. A verdade é que as 10, elas não suportaram e dormiram. Isso me lembra muito de um bilhete que diz assim: se vocês soubessem o que está por vir, vocês não. E a gente pensa: o Senhor está falando que a gente não é para dormir mais, vamos ficar igual um zumbi aqui acordado. Não, Ele sabe das nossas condições. Ele sabe que o nosso corpo tem um limite, sim ou não? Ele sabe que o nosso corpo tem necessidades básicas. Mateus capítulo 26, ele está levando os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, que significa lugar de preparar azeite. Jesus estava chamando seus melhores amigos para o lugar da prensa. Significa que ele não vai para a prensa sozinho, ele sempre leva os seus melhores amigos. Se você está na prensa, se alegre, ele está te chamando de meu amigo. E ele chama os seus 3 amigos, e ele fala assim: eu estou no ápice da minha primeira responsabilidade, ir para a cruz, pagar o preço. Eu preciso que vocês vigiem. E ele vai orar. E quando ele vai orar, o que acontece? Eles dormem. E aí Jesus: vocês não conseguem ficar nem... e vai, daqui a pouco volta, dormindo, como as 10. As 10 cochilaram, as 10 dormiram. Isso está falando do desafio, escuta, do desafio. Eu não sei se é para você, para mim é. Do desafio de sustentar a intimidade, sustentar o fervor, sustentar a confiança no Senhor, sustentar a vigilância em oração, com todos os processos naturais da vida. Porque o que é o dormir? A pirâmide de Maslow, necessidade básica. Dormir, comer, a necessidade básica do corpo, do ser humano. Então o grande desafio é manter a vigilância, manter a perseverança, o desejo, o fervor, com os processos naturais das nossas vidas. Então dormir aqui, Deus sabe, meus irmãos, que a gente precisa dormir. Deus sabe que a gente precisa pagar boleto, sim ou não? Deus sabe que a gente precisa trabalhar. Deus sabe que a gente precisa chegar em casa, pegar filho na escola, fazer lição, ensinar para a prova, levar filho, pagar mais conta, trabalhar, refletir na mensagem, para compartilhar com a igreja. Eles sabem disso. Mas sabe qual é o lance daquelas 5? Que hora nenhuma elas usaram dos processos naturais da vida como desculpa para não preparar azeite em dobro. Ai, pastor, mas é que o meu trabalho... Eu também trabalho, e muito. Ai, pastor, mas filho... Eu também tenho filho. Mas pastor... Paulo também trabalhava, ele fala: eu trabalhei mais que todos vós, para que não fosse pesado a vocês. O grande diferencial dessas 5 é que elas, hora nenhuma, usaram dos processos naturais da sua vida como desculpa para não interagir com o óleo da intimidade e encherem as suas botijas de azeite.
Eu não estou falando isso para você, ai, eu estou errando. Eu estou falando isso para você, ei, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a se apaixonar para o Senhor. O rio de Deus está aqui, Ele está desejoso de desenvolver relacionamento com a sua noiva. Ah não, meus irmãos, vamos lá alguém, come on everybody. Deus está aqui, amém? Está falando ao seu coração, sim ou não? Tem que ter gente que prepara azeite para o cortejo vir, para o cortejo começar. Tem que ter gente com a botija cheia de azeite. Não é de uma hora para outra, demora. Não é 10 meses, às vezes leva anos. Gales aconteceu em 8 de fevereiro de 1904. Caiu um avivamento em Lughor, no país de Gales. Mas já tinha jovens orando 13 anos pedindo por um avivamento. E aqueles jovens intensificaram a oração poucos meses antes do maior avivamento que o país de Gales já viu, cujo lema era santidade ao Senhor. Diga comigo, santidade ao Senhor. 2 anos depois, o fogo do avivamento de Gales. Quando que foi o avivamento de Gales? 8 de fevereiro de 1904. 2 anos depois, 1906, 8 de fevereiro de 1906, havia um homem chamado William Seymour, com algumas mulheres e alguns homens, numa rua chamada Bonnie Bray, clamando pela mesma coisa que estava acontecendo em Gales. 2 anos antes, o rio de Deus tocou aquele lugar, um avivamento desceu, que foi para a rua Azusa. 2 anos depois mudou a história, cura, missão do Messias, Cristo sendo glorificado na terra. 8 de abril de 2023, Deus juntou a igreja no mundo, num lugar chamado Asbury, cujo lema daquele rio enviado era santidade ao Senhor. A mensagem de João. Houve um povo no Brasil que ouviu e correspondeu. 2 anos depois desse avivamento, talvez seja 8 de abril de 2025. Eu não sei o que tem até lá, mas eu já estou vendo um mover se levantar nos Estados Unidos. E o Rio do Leão, o leão da tribo de Judá, vai abalar a nação brasileira. O vento vai soprar, o chão vai tremer, a missão do Messias vai ser plenamente cumprida. O Brasil verá a glória de Deus. Porque o julgamento já começou na casa do Senhor, e quando a impureza sai, a glória vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi assim na Argentina, 70 anos atrás, um mover que tomou os estádios. Alunos paralisaram as suas aulas de teologia, os professores paralisaram, e a única coisa que eles sabiam era chorar, chorar, chorar. Até que um anjo desceu e falou: parem de chorar, o leão da tribo de Judá já rompeu sobre o principado que está na Argentina. Naquele final de semana, os estádios foram tomados pela glória de Deus. Mas não começou do nada, começou porque 2 anos, durante 2 anos, jovens estavam apaixonados pelo Senhor, buscando a face de Deus. Toronto foi a mesma coisa em 1996. A gente fica vendo a história do Randy Clark, que foi numa igreja, boom, aconteceu. 2 anos, durante 2 anos, maridos com suas esposas fizeram um pacto de santidade, um voto de orar junto todos os dias aos pés da cama, clamando por um avivamento em Toronto, e esse avivamento aconteceu. E existe uma profecia que fala: assim como aconteceu em Toronto, é comparado às cataratas do Niágara, e as cataratas do Iguaçu têm 12 vezes mais a potência das cataratas do Niágara. Assim vai ser o Rio do Leão na nação brasileira. Eu já estou vendo isso acontecer. Eu já estou vendo jovens se levantando e sendo ajuntados, casais, famílias. É um avivamento que vai começar nas casas, é um avivamento que vai começar dentro dos quartos, nos grupos nos grupos caseiros que vão cear e ser tomados pela presença de Deus. Texto, versículo 16 diz: e à meia-noite houve um grito: eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Meia-noite está falando do fechamento de um ciclo. À meia-noite,
Lembra da parábola do amigo insistente em Lucas 11? Nós já estamos chegando perto da meia-noite, meus irmãos. A gente não tem aquilo que a gente precisa ainda, que é dunamis. Existem amigos lá fora, Lucas 11. A gente não tem pão. Tem amigo lá fora precisando de pão. Eu estou desesperado porque não tem pão, poder para curar, para libertar. Mas eu tenho um amigo que é rico, que tem pão. E eu vou começar a perturbar ele à meia-noite, para que ele libere pão. Porque se um pai cujo filho pede pão, ele não dá uma pedra para o seu filho, ou quando pede um ovo, dá o escorpião, um pai não faz isso, quanto mais o Pai que está no céu, quando um povo clamar pelo Espírito Santo da promessa. Ah não, vocês não entenderam. Quanto mais a gente clamar, a gente já bateu no ano passado, agora é hora de clamar, agora é hora de falar, agora é hora de intimidade. Quanto mais íntimo, mais do Espírito. Quanto mais paixão, mais óleo. Quanto mais passarmos pela prova, dando glória a Deus, mais o Espírito vai cair sobre nós. Então todas as virgens, aquelas virgens se levantaram e prepararam seus lampiões. Verso 7. É hora de preparar nossos instrumentos. É hora de preparar as nossas redes. Ei, juntos por ti, igreja em Vitória, é hora de preparar as redes. É hora de deixar tudo aquilo que vai receber pessoas bem estruturadas para servir o corpo. É hora de colocar os ministérios não ao nosso benefício, mas ao benefício de quem vem, ao benefício do corpo de Cristo, ao benefício do crescimento do corpo. Quantos estão entendendo? É hora de anunciar Cristo lá fora. É hora de percorrer as ruas. É hora de clamar por dunamis. Eu creio, meus irmãos, que estamos sofrendo nesses dias ataques no corpo, ataques na mente. Existe um muro, uma parede que foi colocada, mas a porta do inferno não avança contra a igreja. É a igreja que avança contra as portas do inferno. Do outro lado da tempestade, acima das nuvens, acima do céu preto, tem um sol que raia, um sol de justiça chamado Cristo, que resplandece, que restaura, que transforma. Aleluia, aleluia. Quando o mover veio, quando as virgens prudentes saíram de casa e pegaram as suas botijas cheias de azeite, olha só o que diz no verso 8. E as insensatas, já estou terminando, recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Ei, na hora que o avivamento vier, na hora que o poder do Senhor vier, vai ter um tanto de gente que desprezou a palavra e vai pedir: me dá um pouco. Ei, Isa, me dá um pouco. Me dá um pouco do que você tem. Eu preciso do que você tem, porque eu tenho. Sabe o que elas dizem? Verso 9. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai. Não dá para transferir. Não dá para transferir intimidade. Eu não posso pegar a intimidade com Deus e transferir para o Igor. Azeite é produzido individualmente. Azeite é produzido no secreto. Azeite é produzido na sua prensa, nos seus processos. E como você corresponde a esses processos? Porque quando a coisa vai começar, quando a coisa começa, todo mundo quer. Todo mundo quer um Randy Clark que vem e põe a mão na cabeça e você cai. Todo mundo quer um homem que faz chu e você joga para trás. E você acha que você vai dar continuidade a um grande ministério por causa disso. É por meio dos processos. É por meio do seu aperfeiçoamento. É por meio da sua perseverança. É por meio da fé em o nome de Cristo Jesus, sobre o qual todo nome tem que se dobrar. Quando o avivamento começou em Samaria, de Jerusalém para Samaria, Filipe estava lá, correndo para lá, pregando o evangelho, coxo se endireitando, paralítico levantando, pessoas sendo batizadas, pessoas com espírito malignos, espírito saindo. Chega um homem chamado Simão, Atos 8, e fala assim: ei, me dá o que você tem, eu te compro. Ei, me fala aí, eu te compro. Quanto é que é? Eu preciso desse poder para colocar a mão na cabeça das pessoas e elas serem curadas. As virgens estão falando: ei, não dá, vai comprar. Não dá para eu dividir com você. Como se tivesse uma maneira de comprar com o outro. Porque a única maneira de comprar azeite está escrito em Apocalipse 3,18. Eu aconselho que compre de mim ouro refinado, vestes limpas, colírio para ver. O único lugar que a gente pode comprar azeite é através da renúncia, é
é através da pureza, é através de olhos que veem, que ouvem o Senhor. Simão significa aquele que ouve. Diga comigo, aquele que ouve. Tem muita gente ouvindo, mas não está correspondendo. E aí na hora que a coisa começar, vai querer comprar. Não dá, é ouvir e obedecer. Diga comigo, ouvir e obedecer. Sacrifício e obediência. Renúncia, paixão, fome, zelo. Quantos querem mais fome? Quantos querem mais zelo pela presença aqui nesse lugar? Aleluia. Verso 10, para fechar. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. A verdade, queridos, é que quando o noivo veio, e as virgens que estavam cheias de azeite saíram da casa, elas foram acompanhar o noivo nesse cortejo de avivamento até o lugar do banquete real e da consumação do casamento. Naquele momento, as insensatas, elas tentaram sair para comprar, mas quando elas saíram para comprar, não deu mais tempo. A porta do avivamento, a porta daquele cortejo e a porta da festa já havia sido fechada. Não tinha mais procissão à sua frente, não tinha mais avivamento à frente, e elas tentaram correr atrás, mas não chegaram a tempo do banquete. E quando elas questionam o amado, verso 11, Senhor, Senhor, abre para nós. Verso 12, mas ele respondendo disse, em verdade vos digo, não vos. Eu não sei quem é você. Eu só te vi sentado numa igreja, dando o seu dízimo, mas você nunca buscou conhecer meu coração. Você nunca perguntou meus pensamentos ao seu respeito. Você nunca entregou suas afeições para mim. Eu nunca vi os seus olhos fixados nos meus olhos. Não vos conheço. E esse texto me lembra muito Atos 1 e 2, quando o Senhor chegou para 500 damas de honra e disse, persevere, produzam azeite, porque eu vou liberar do céu poder do alto, que transformará vocês em testemunhas que resplandecem por toda a terra. Só que o noivo demorou, o Paráclito demorou a descer. 10 dias já tinham passado. Dos 500, foram embora, outros foram resolver suas 2 juntas de bois, outros foram resolver o problema do campo, outros foram resolver o BO de casa. 380 desistiram, se distraíram, não produziram azeite. 120, 25% permaneceram até o fim, até que uma catálise do Espírito caiu do céu, e daqueles 120, o poder do Altíssimo os transformou em testemunhas. Em poucos dias, 3.000 almas, depois 5.000 almas, milhões de cristãos hoje espalhados no mundo, porque teve alguém que não desistiu. A pergunta que fica, quem são as damas de honra prudentes nos dias de hoje? Quem são aquelas que vão percorrer o cortejo do avivamento e vão provar do rio de Deus? Versículo 13 diz, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor nesse momento. Essa mensagem ela não vem para te esmagar, te dilacerar, te ofender. Às vezes até ele precisa ofender a mente para alcançar o coração, como já dizem. Mas o mais importante é você deixar isso azedar no seu estômago e produzir vida. Vida com Deus, intimidade. São dias de colocar as coisas em ordem. São dias de trabalhar intencionalmente para o Senhor. São dias de se colocar no lugar da presença e pedir, Pai, restaura a paixão em mim. Restaura a saudade em mim.
Que não seja mais um dia em que eu estou ouvindo uma palavra, uma reflexão, e eu vou para minha casa, eu como a minha pizza, eu como o meu hambúrguer, eu sigo a minha vida, eu sigo o meu trabalho afastado do Senhor. Não, não, que seja um dia em que 120 vão se levantar para formar essa massa crítica de homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Diga, eu quero, vamos, saia da passividade e agora clame. Vamos, você não precisa de um instrumento te guiando. Você precisa de fome. Você precisa de azeite. E isso Ele tem para te dar. Você que não fala em línguas, seja batizado, receba o dom de línguas. Mais paixão, mais paixão, mais paixão, mais paixão, mais paixão, mais fome. Mais fome, mais fome. Não resista à presença do Senhor. Não resista à ação do Espírito. Mais fome. Senhor, enche o Aleph de fome. Enche o Aleph de fome. A fome dele vai extravasar para outros rapazes. A fome dele vai extravasar por onde ele passa. Homens e mulheres de fome. Mulheres que queimam, como a Carol, Senhor. Enche-a da sua chama. Ei, ei.